Cruzeiro até sonhou com a liderança do Brasileirão, mas encontrou no Barradão um adversário inesperado. O gramado digno de um campeonato de polo aquático. O empate sem gols com o Vitória teve menos futebol e mais competição de quem conseguia dar um passe certo. Ao invés de posse de bola e triangulações, o que rolou foi chutão, carrinho aquático e uma ambulância em campo, após uma dura entrada de Eduardo em Jamerson. Terminou com o atleta do Vitória com a perna quebrada e o jogador do Cruzeiro expulso. A Raposa até criou uma chance no primeiro tempo, mas ficou só na promessa. E com um a menos, mais para Lagoa do que para Gramado, o Cruzeiro foi neutralizado pelo Vitória no segundo tempo. Teve um pouquinho mais de volume de jogo, mas nada de perigo real. Final das contas, o empate por 0-0 foi justo e o Cabuloso voltou para casa com um ponto, nenhum gol e a frustração de não ter dormido na liderança, pelo menos provisória, durante essa pausa para o Mundial. Totonho. Você viu o jogo, né? Eu acho que... Você viu o jogo, cara? Acho que prejudicou as duas equipes. Sim, né? claro. Agora, pelo amor de Deus, aqui é campo, né, Gordex? E tava chovendo o dia inteiro em Salvador, né? O que rola? Já sabiam que poderia acontecer aqui, Tava conversando com o Emerson Plancieri, e ele tava lá em Salvador. Que show, hein, pai? Ele mandou uma foto do gramado, 1h já tava chovendo pra caramba lá. Parou e depois voltou a chover. E aí choveu na hora do jogo, velho. Tem um lance lá do impedimento, acho que no ataque do Cruzeiro, a câmera da Globo foca no Bandeirinha, Bandeirinha parecia que tá embaixo do chuveiro com a bandeira erguida assim. Tinha a menor condição. Ué, tava um pé d'água mesmo. O Eduardo deu um peixinho. E depois ele continuou nadando mais uns 10, 15 metros. Eu achei que ele fosse parar lá no centro de Salvador, que ele não parava de deslizar, mas ontem foi dose. Então, aí prejudica o Cruzeiro, porque o toque de bola do Cruzeiro completamente... não tinha jeito de fazer ali era um polo aquático danado, a drenagem daquele campo lá. Então prejudica o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é superior ao Vitória. Deu pra ver ainda, naquelas condições, que o Cruzeiro ainda teve mais chances. Claro, mas fica difícil, né, para as duas equipes ali conseguir tocar a bola, jogar futebol, né? Mas o Cruzeiro foi superior ainda, os caras batalharam, competiram, mas não conseguiram a vitória que levaria o Cruzeiro à liderança do Campeonato Brasileiro. Agora é vice com 24 pontos, 24? É o mesmo número do Flamengo, né? Somos colíderes. Falou Gustavo Villani. Parece um amiguinho. Mas aí teve aquele problema todo com o Eduardo. É Jamerson, o cara Jamerson? É o Jamerson. É o Jamerson, o jogador então, do o Eduardo até explicou na coletiva, o Leonardo Jardim conversou com ele. Nós vamos falar já. Né? Da fala do Jardim sobre a expulsão. Agora, eu vi o primeiro tempo lá, o Vidalba meteu uma bola na trave. O Cruzeiro começou bem o jogo, né? Teve esse lance, mas depois também o Vitória equilibrou o jogo. Tivemos um lance com o Eduardo lá também. Também, dentro dessa ruindade toda do gramado aí, aconteceu uma coisinha ou outra, mas aí o segundo tempo eu não vi. É porque dificulta, né, Léo? Você tem que pegar a bola, levantar ela e tocar. O quase um é o futebol, hein? Não, futebol não é. Bola aquática. Não, é o futebol mesmo de areia, pô. Você pega, põe no montinho e depois bate. Não consegue conduzir, né? Não tem jeito de tocar a bola ali, então ficou difícil até se o Cruzeiro jogou mal, se jogou bem. Não teve jogo direito, né? Você não consegue ver o futebol direito ali. Porque prejudica demais o campo, né? As duas equipes. Você lembra daquela Copa Pelé que tinha? O Luciano do Vale brincava de técnico e tal. Teve um Brasil e Alemanha na Vila Belmiro, caiu um pé d'água também, um temporal. E o gramado da Vila era muito ruim. Então ele virou uma lagoa. Só que o time, aqueles caras veteranos, era só craque, né, velho? Então, eles tinham condição de fazer isso. Você vê que tem cara que na apresentação dá um chutinho, que eles chamam de embaixadinhas. Tem os caras que passam vergonha. É verdade. E é muita vergonha, viu? Você já viu, pois que era aquele ali? Vários jogadores. Foi dar embaixadinha, fez tudo errado. Mas aí fica difícil, né, Gordex? O futebol ali, não teve jeito de apresentar um bom futebol. Mas tá bom, agora tem essa paralisação. E o Cruzeiro, como diria o Serginho, colíder, né, Serginho? E ver o jogo mesmo você não viu, não, né? Viu? Foi muito pra caramba. Você não vai falar nada, não? Tô tentando resolver duas coisas aqui ao mesmo tempo, né? Treinar o campo. Treinar o campo. Mas aqui, esse tipo de gramado, aquilo ali também tem que ser colocado nas costas da galera que deixou o jogo rolar. Porque esse tipo de gramado favorece uma entrada daquela do Eduardo ali, que se tivesse talvez num gramado normal,
Não teria Pode ser que não teria acontecido, porque você vê que o pé do cara fica preso ali também. Trava. Então, Eu não vi maldade do Eduardo. Não vi não. E aí, se tivesse ali um jogo... E aquilo ali, ó, teve 1 ou 2 lances ali no primeiro tempo mesmo, foram muito piores, né, de correr um risco de dar uma lesão. Teve uma que eu não sei se foi em cima do Caio Jorge ou foi em cima do Wanderson. Que o cara deu um empurrão nele e o pé do cara prendeu o pé dele, né? Embaixo, assim. Então, é o que o Totonho falou, aquilo ali tinha que ter sido cancelado antes, gente. Quantos jogos a gente já viu? Qual jogo ano passado que foi cancelado? O do Cuiabá pela Copa do Brasil. Do Cuiabá. E eu acho que tava menos ruim do que ontem. E na hora da coletiva, na hora do coletivo Leonardo Jardim, os caras falaram ainda, assim, ó, a coletiva, agora que parou de chover. O jogo podia ter sido adiado, não sei lá, né? Mas na verdade, né, Portuga, a gente sabe que a mamãe CBF, e aí pros baba-ovo que fica babando ovo dessa porcaria dessa instituição, chupa. Mas a CBF, ela só faz as coisas quando lhe convém. Ontem, como não convém a CBF, né? Não, vovó, porque não tem como remarcar esse jogo, né? Porque o Vitória e o Cruzeiro vão disputar o Super Mundial e tudo mais, né? Não devia nem ter começado o jogo. Então a verdade é essa, a CBF, ela toma decisão quando lhe convém, quando não lhe convém, ela, pra não falar água pro produto, falei, desculpa. Mas ontem, Portugal, não tinha a menor condição daquele jogo ter acontecido, cara. E assim, igual o Serginho falou, teve a infelicidade da lesão do Jamerson, mas poderia ter sido muito pior, que aquilo ali era tudo menos um campo de futebol. Você viu o jogo, achou o que da partida ontem, ô português? Cadê o som do português? Peraí que o som do agora. Aí, foi. Opa, tô aqui. Não vi em real time, mas vi os principais momentos. Olha, Rafa, a contusão do rapaz é na conta da CBF. Até se eu fosse esse rapaz, eu processaria a Confederação Brasileira de Futebol. Porque o que houve ali foi a intenção de, quando você pega um carro e dirige bêbado, você tem a intenção de matar. Quando você libera o futebol num piso daquele, aliás, quero até parabenizar o Vitória, porque pelo que choveu, não alagou tanto o gramado quanto poderia. Mas é triste ver um jovem, bom jogador, esse cara jogou aqui no Guarani e tal, com a mão na perna e a perna caída, quebrada. Nossa. O próprio jogador do Cruzeiro, por mais que você não tenha intenção, cara, você vai tomar banho no vestiário, à noite você não dorme. É complicado. Porque você pensa mais num colega de trabalho, né, Portuga? Não é rival ali. Você tá pensando no cara que é colega de profissão, pô. E outra, Rafa, quem já passou sabe como é que é uma recuperação. E passa pela sua cabeça, porra, amanhã pode ser comigo. Saca? Pai de família, porra. Entendeu? Independentemente de futebol, tem certas coisas que é mais que o resultado, 3 pontos. É complicado. Mas eu aposto que o Eduardo já ligou pra ele. Sim. Já conversou e ele também, como profissional, já entendeu que não foi de maldade. Agora, se eu fosse os empresários do rapaz até o Vitória, o CBF tem que pagar o salário, todo o custo da recuperação, tem que pagar tudo. Agora, isso à parte, indo pro campo, para você ser campeão de um torneio tão extenso e difícil como o Campeonato Brasileiro, você tem que passar por tudo. Ontem o Cruzeiro levou 1 ponto, mas ele trouxe pro vestiário muito mais que isso. Ele, numa condição de extrema adversidade, contra o time que vinha do bom resultado contra o Corinthians, precisava do resultado para sair da zona de rebaixamento, torcida contra, campo contra, alguns desfalques importantes, com 1 a menos durante quase 60 minutos, conseguiu apresentar futebol, ainda levar a bola na trave, jogar algumas bolas, chutar de fora da área. O Cruzeiro ontem, ele trouxe 1 ponto e trouxe também unidade. O time pegou casca. O Cruzeiro tá invicto a não sei quantos jogos. O Cruzeiro ontem
precisou ser guerreiro, precisou e foi. Cruzeiro ontem me deu orgulho de ver jogar e também pelo resultado. O jogo longe de ser um primor técnico, mas se não der na técnica, tem que ser na raça. Grandes campeões são assim. E ontem eu gostei muito do Cruzeiro. Espero que curtam essas férias e quando voltarem, a diretoria trabalhe bem nos reforços e o Jardim retome o bom trabalho que fez. Para mim, o destaque dessa primeira parte do campeonato tem nome e sobrenome. Chama Leonardo Jardim. Bicho, o cara deu um jeito no time do Cruzeiro. Sobre o Jamerson, o pessoal que tava lá ontem acompanhando o jogo flagrou o Eduardo, né? Ligando pra ele antes dele passar pela cirurgia, que já foi feita ontem à noite, depois do jogo. Falando, que você precisar, pode contar comigo, me perdoe e tudo mais. Tá? O Eduardo foi muito solidário ao Jamerson. Foi operado num hospital que fica pertinho do Barradão, inclusive o Hospital São Rafael fica do lado. E ele já postou a imagem aí nas redes sociais dele, falando de tudo que aconteceu, né? Um misto de emoções. E as piores possíveis, obviamente. Inclusive, o pai dele tava na arquibancada vendo o jogo. Tem um vídeo, velho. O desespero do pai dele quando vê que o filho quebrou a perna e ia colocado na ambulância. Mas ele fala aqui, né? Passando pra você, por aqui pra dividir com vocês um momento difícil na minha caminhada. Confesso que não foi nada fácil receber essa notícia, especialmente no melhor momento da minha carreira. Onde eu tinha voltado a sorrir, me sentia cada vez mais confiante e preparado. Já fiz a cirurgia, graças a Deus ocorreu tudo bem. Tô sendo bem acompanhado, agradeço pelas mensagens, orações, todo o carinho que venho recebendo. E aí, não tem nenhum médico aqui no programa, né? Tirando o Dr. Laranja, que é o parceiro do Portuga, mas deve ser uma lesão aí pra uns 8 meses, pelo menos, né? Por aí. Ele não foi volta o quê? fácil, Mas né? foi tornozelo? Quebrou o tornozelo e teve que... Um ano. Um ano. E você tem todo esse processo, parafuso. Ficar, parafuso, voltar a botar o pé no chão. Um ano, filho. Ele vai, incha, vai e volta, é difícil. E, Lélio, num jogo desse que termina 0-0, tem que parabenizar os zagueiros, né? Porque quem pega rabo nesse jogo são os zagueiros, né? O próprio Fabrício Bruno mesmo, ontem, mais uma vez, ele fez o primeiro tempo que eu vi, ele estava muito seguro, muito firme. A defesa do Cruzeiro praticamente não cochilou. E os do Vitória também. O jogo só equilibrou quando ficou o Cruzeiro com a menos. Que até então só o Cruzeiro tava em cima, né? Você não assistiu o jogo? Não, no primeiro tempo eu assisti. A expulsão foi no primeiro tempo. O Cruzeiro começou melhor, mas depois teve um equilíbrio. Não acontecia muita coisa. O Vitória, por exemplo, ele teve ali uma sequência de escanteios e tudo mais. Eu me lembro que na transmissão... Dobro ou triplo, deixa eu ver, de escanteio. Chegou uma hora que estava 4-0 em escanteios para o Vitória. Teve um momento da transmissão que mostraram lá o percentual de precisão de passes. Baixíssimo. Isso claro, tudo por culpa do gramado. 9 escanteios pro Vitória e 4 pro Cruzeiro. Pois é. Sendo que deve ter sido ali uns 4 ou 5 na sequência. Você imagina o Cruzeiro que joga com aproximação, né? Os caras próximo do outro ali, o Matheus Pereira, junto com o Eduardo, com o próprio Christian. Os caras jogam tudo pertinho do outro. Como é que você joga no campo encharcado, Lélio? No lado do outro, senhor. Você toca a bola pra você toca a bola pra mim, fica aquele negócio da água ali. Parecendo troca de passes. Você tem que esticar a bola, né? A gente sabe. É claro que vai bater pelada, eu gostar de bater pelada em chuva, é gostoso você jogar bola debaixo de chuva. Mas você é menino, você tá ali jogando, você não tá com chuteira, né? Agora, vai com chuteira pra você ver. Não, diferente. É totalmente diferente, pô. O cara vem, você dá um cordeiro e passa a batida. Campo pesado. Então, por exemplo, se tivesse rodada domingo... Cara... Tá lascado. Tava lascado, porque cansa.